boa noite. É um prazer estar aqui novamente para servir ao Cristo com um estudo do Evangelho. Seja bem-vinda, Yara. Que bom que você veio. Nós hoje vamos estudar as causas anteriores das aflições. Nós estamos estudando, então, o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós tratamos nele das causas, das situações, do passar humano pelas aflições. Então, se é legado, se é possível, tantas bem-aventuranças, né? Uma das citadas é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí nós temos no capítulo 5º, o maior capítulo que vai realmente falar dessa maior questão da vida humana. A aflição, o sofrer, a dor, os problemas oriundos do bem e do mal viver, ok? Então, nós hoje vamos estudar as causas anteriores. Nós já falamos sobre a justiça das aflições, nós já falamos sobre as causas atuais na semana passada, né? Nós trabalhamos as causas atuais das aflições e nessa semana a gente está trabalhando, então, as causas anteriores, ok? Mas como todos os dias, né, a gente pede, antes da gente fazer a nossa oração, vai lá e busca 2 coisinhas. Bom, se você tiver as 2, né? Uma, com certeza você tem, que é uma garrafa com água, um copo d'água, para que você possa fluidificar aí e levar o remedinho que você estiver precisando, que vai ser elaborado para você pela magnetização dessa água, a fluidificação dessa água, através dos momentos de reflexão positiva e organizada que nós teremos aqui em torno do Evangelho, ok? E a segunda coisa é, se você já tem um Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro de Kardec, perdão, eu peço que você pegue, porque a gente vai ler algumas partes. Esse tópico, aliás, ele é grande. Se a gente for ler ele inteiro, talvez a gente gaste muito tempo. Então, acho que seria mais interessante a gente ler só uma pequena parte. E aí a gente abre para perguntas, tá? Eu vou passar por ele todo, mas ler mesmo eu vou ler só alguns tópicos. Mas seria interessante que, se você tivesse aí o seu Evangelho, você pudesse acompanhar. Agora, se você não tem problema, a gente vai ler aqui juntos, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração, né? Todo o trabalho feito em nome do Cristo. A gente faz o endereçamento mental, uma oração, não como um ritual, não como, nossa, se não houver a prece, não aconteceu, né? Não vai ter acontecido a atividade, não. Mas é uma oportunidade da gente alimentar o nosso padrão mental, a nossa vibração, a nossa organização mental com palavras, ideias e sentimentos estruturantes, e a partir disso trazer para o nosso coração sentimentos melhores, né? Seja bem-vinda, Núbia, prazer tê-la aqui conosco hoje, tá? Então, eu já falei que nós vamos fazer a nossa oração. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, você pega. Se você não tem, ok, mas pega uma aguinha e deixa aí do seu lado para você poder receber ainda mais
essas vibrações amorosas e colocar, né, aí no seu coração e no seu corpo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, gratos, Senhor, estamos pela amorosa possibilidade de estudar a Tua mensagem amorosa, a Tua mensagem de organização e amor por nós. Nesse instante, Senhor, te pedimos as bênçãos para todas as pessoas, Senhor, que estão nestes momentos turbulentos, passando por dificuldades, por transições internas, por dificuldades momentâneas e que precisem, Senhor, do reforço na sua ordem moral, na sua organização interna, para atravessarem as suas dores. Em teu doce nome, Mestre Jesus, em nome deste bem que nos cerca, mas sobretudo em nome de Deus que nos deu a vida e tantas oportunidades de crescimento. Que possamos iniciar esse trabalho de estudo na tua santa e consoladora paz. Que assim seja. Queridos, então, como eu disse, eu vou colocar o carregador aqui, que eu tô achando que no meio do caminho isso vai precisar estar ocorrendo. Mas então, como a gente estava falando, nós vamos falar sobre causas anteriores das aflições. Bom, recapitulando rapidamente, semana passada nós falamos, né, que algumas coisas que acontecem conosco são realmente oriundas de desordens nossas diante da lei e desordens nesse momento atual, né? Então, assim, as nossas provas, sejam elas com causas anteriores ou causas atuais, todas elas são realmente devido à nossa desordem diante de Deus, diante da sua obra, diante da sua lei, diante da estrutura geral do mundo. E bem-vinda, Camila! Mas existe uma certa distinção entre as coisas que nós fizemos nesse momento atual e que já estamos colhendo os frutos, né? Plantou, colheu. Mas tem coisas que a gente planta numa vida e não tem condições de aproveitar o aprendizado, a experiência, o entendimento naquela mesma vida. E aí o que acontece? Nós trazemos para um outro momento algumas ações, algumas situações para que a gente possa realmente reorganizar a nossa mente, a nossa ação para novos olhares, novas crenças e novos fazeres, tá bom? Então, e de uma forma geral, nós estamos aqui para nos reordenar diante da lei, seja por saídas nossas atuais ou anteriores. E o Evangelho, ele nos traz algumas reflexões importantes, né? Ele inicia o tópico falando que se por um lado tem coisas que nós vivemos e que a gente consegue entender, eu sei por que eu estou passando por isso, né? Quando a gente negligencia com a previdência, que a gente acaba precisando depois e não tem, né?
nesses tempos de pandemia, o que eu mais tenho escutado é: nossa senhora, já passou muito dinheiro na minha mão, mas eu não fiz nenhuma reserva. Não que a pessoa esbanjasse necessariamente e gastasse com bobagens, mas nunca se preocupou de guardar nem que seja 10% do seu ganho mensal para uma previdência de um momento mais desorganizado, né? Para uma doença, para um desemprego, uma coisa. Então, são coisas, né, que estão nesse momento. Agora, tem coisas que a gente olha assim e fala: gente, ei Léo, seja bem-vindo. Tem coisas que a gente olha assim e fala assim: gente, mas da onde saiu isso? Por que que eu tô passando por isso? Por que que eu nunca consigo firmar no emprego? Por que que eu nunca consigo ganhar dinheiro na minha vida? Por que que eu não consigo arrumar uma pessoa bacana para estar do meu lado? Por que que todas as pessoas abusam da minha boa vontade? Ah, por que que isso? Por que que aquilo? A gente entende as coisas que acontecem conosco. Então, com certeza tem alguma causa em algum outro momento que não está agora muito claro para nós. Quando as crianças nascem com anomalias físicas, com doenças, vocês já viram uma criança que tem problema de cirrose? Aí você fica assim: gente, como que uma criança nasce com cirrose? Ou desenvolve cirrose precocemente se ela nunca botou bebida alcoólica na boca? Uma criança que nasce sem as pernas, sem os braços, sem uma outra parte bem formada no seu corpo, com algumas desordens, até no aparelho genital, né, que a gente ouve falar da necessidade de fazer cirurgias reparatórias, crianças que já nascem com problemas no coração, crianças que nascem com síndromes diversas, né, com problemas genéticos diversos, que causam uma série de dificuldades para ela se organizar na vida, para que ela possa se firmar enquanto um indivíduo autônomo. Quantas e quantas situações que se colocam, né, situações de sofrimento mental mais agravado, situações de desordem genética que leva a uma anomalia física, uma dificuldade física, né? Tem algumas pessoas que têm anomalias genéticas para crescimento, que têm anomalias genéticas para uma série de coisas, né? Então, assim, quando a gente vê, né, uma pessoa que sofre, morre de um acidente muito, muito grosseiro e, na verdade, não existe, a gente olha assim, não existe uma explicação lógica, né? Porque tem algumas pessoas que a gente vê assim: ah, tava alcoolizado, ah, tava com problema de visão, dormiu no volante, a gente ainda pensa assim: ah, tem alguma justificativa. Mas e aquelas pessoas assim que simplesmente viram uma curva, como aconteceu com uma família amiga, virou uma curva assim e tinha um caminhão virado em L. Não sei se vocês entendem esse termo, que o cavalo do caminhão, né, aquela parte do carro que puxa a carroceria, tava assim, e a outra parte assim virada toda na pista, e impedindo qualquer carro de ir ou vir, né? Ele atravessou ali como se fosse uma barreira. E aí esse carro dessa família passou por baixo, arrancando. E aí a gente pensa assim: gente, que explicação que tem para isso? Vocês estavam indo visitar a avó, tava todo mundo bem, tranquilo, não tinha uma alta velocidade assim que justificasse, mas não tinha o que fazer.
Então, quando a gente vê essas coisas, né? Eu tenho parentes que morreram de acidentes assim, que você pensa, que explicação que tem? Ou doenças que aparecem de repente, mesmo você tentando tratar, mesmo você cuidando. Quando a gente olha, uma grande maioria dos sofrimentos que a gente tem com filhos, muitas situações na nossa vida, não tem uma causa clara para nós nesse momento, né? E aí ele fala que mais à frente ele explica assim, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeito que deve ter causa. Não tem nenhuma situação que não tenha uma causa plausível, clara, justificável. E essa causa, sendo Deus justo, é uma causa justa. E ele continua assim: ora, a causa precedendo sempre o efeito, então vindo antes do efeito, uma vez que não está nessa vida atual, sim, procura, tenta entender, tenta analisar, né? Vai para terapia, tenta resolver, nada. Não entende por que aquilo acontece daquele jeito? Deve ser anterior a essa vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar. E na qual a lógica diz que de que lado está Deus? De que lado está a justiça de Deus? Então, não há como. Deus não é contra ninguém. Deus não está aqui para castigar ninguém. Ele está para encaminhar, orientar amorosamente. Só que a gente às vezes é tão reticente no mal, é tão temoso, que algumas coisas acontecem. Essa semana mesmo eu estava lembrando um caso que todas as vezes que eu falo de expiação, em geral eu lembro desse caso. De uma pessoa, seja bem-vindo, Jefferson, de uma pessoa que numa determinada encarnação sofreu muito as dores das lutas humanas que ele teve que passar naquele momento encarnatório e tirou a própria vida. Não suportou as vergonhas, a vaidade, o orgulho e tirou a própria vida. Numa outra encarnação, logo que os reveses começaram, tirou a própria vida de novo. Apesar de instruído, orientado, amparado, tirou a própria vida de novo. E aí ele começou, a espiritualidade começou a trazê-lo à encarnação com dificuldades para fazer aquilo. E cada encarnação que ele vinha, mesmo com as dificuldades para que ele fizesse isso, ele mesmo assim fazia. E aí foi começando a ser retirado membros. Foram retirados os braços, foi retirado a perna, foi retirado isso, foi retirado aquilo. De forma que ele não mais tivesse condição de cair aquela tentação. Até que ele teve uma encarnação que vingou, e aí a partir daí ele começou a se estruturar. Então, muitas coisas que acontecem conosco, que a gente, muitas não, todas, né, retifico.
todas as situações que acontecem conosco são para nos lançar para um nível mais organizado, mais estruturado, mais amoroso, para que a gente não cometa os mesmos erros, os mesmos reveses que a gente cometeu em algum outro momento, né? Então, quando a gente vê, né, uma situação assim, alguém que está passando por uma situação muito difícil, problemas que a gente chama, né, vulgarmente, de problemas kármicos mais graves, de que, se apropriando aí de um termo que na verdade não é espírita, né, a gente acaba, porque a gente usa muito o termo, né, isso é meu karma, isso é meu karma. Mas, na verdade, isso não é um termo espírita, né? Isso é um termo oriental. E aqui a gente vê quantas coisas que a gente também está passando, mas que apesar da gente não entender bem, é justo. E mais ainda, é para o nosso bem, para a nossa organização. Então, assim, quando a gente vê, coitado, não tem os braços, não tem as pernas, não tem uma locomoção, não tem uma estrutura cognitiva organizada. Às vezes a gente pensa, Deus é injusto? Deus errou permitindo a produção dessa pandemia? Deus foi injusto de criar um coronavírus? Todas as situações que chegam até nós não são claras às vezes para nós, mas estão dentro de uma justiça. Então esse é o primeiro ponto que é importantíssimo a gente entender. Se a causa não está aqui, se você não consegue observar, calma, não vai falar que Deus foi mal para você e Deus não olhou para você. Mas que realmente aquela situação a gente ainda não entende. E até ele mais para baixo fala assim, que muitas das vezes a gente não é punido totalmente numa existência presente, porque aquilo ali não vai resolver, mas que com certeza em outro momento ele vai expiar. E aí ele ainda fala a seguinte frase, a infelicidade que à primeira vista parece imerecida, tem pois sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei, porque errei em algum outro momento, que eu não sei exatamente nem qual foi, nem o que eu fiz. Mas o que está acontecendo comigo, com certeza tem dedo da minha responsabilidade. E é para a minha organização. Então, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como uma das faltas atuais, consequência natural de uma falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez, os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento e egoísta, os fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e várias outras alternativas. Assim, se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, anomalias que apresenta a
repartição da felicidade e da infelicidade entre bons e maus neste mundo. Parecer às vezes tão injusta, mas não é. Em verdade, é extremamente justo tudo que acontece conosco. Porém, a causa geralmente não está neste momento atual, não é mesmo? Quantas vezes, né? Eu me recordei também de um exemplo que é contado por alguns palestrantes, em geral, casos onde eu tiro a vida de alguém, né? Tem vários casos dentro dos livros de André Luiz que contam vários relatos interessantes, onde ele fala assim, um casal, a esposa ou o marido se enamoram de uma outra pessoa, mata o cônjuge, seja a mulher, seja o homem, e fica com o amante. E aí, às vezes, se consorcia, casa, tem filhos, vive uma vida, se estrutura, se organiza, se arrepende até às vezes de ter matado naquela encarnação mesmo, leva uma vida a partir dali sem grandes desorganizações. Então, é permitido que siga. Às vezes nem se sabe, né? Antigamente nem ficava sabendo que matou, que não tinha muito como detectar, né? Venenos e tudo, a pessoa morria, achavam que tinha morrido de morte morrida, como dizem os antigos, e não havia nenhum exame e tal, e aí passava batido, né? Mas só que para a justiça divina isso não passa batido nunca, se tirar a vida de alguém, né? E esses dois seguem, desencarnam, prosseguem, se organizam, vão para a espiritualidade, mas a culpa ficou. Aquele erro de alvo se mantém marcado dentro de mim. Então eu preciso em algum outro momento expurgar essa culpa. E aí eu vou lá, pego aquele sujeito que eu fiz mal e que ficou lá, margando ódio e vingança e obsediando durante muitos e muitas raças de anos, às vezes séculos. Aí eu venho e encarno de novo, não vou, agora nós dois vamos encarnar para trazer fulano como filho, para ele se sentir amado por nós e a gente devolver essa vida que nós tiramos e tal, e coisa e tudo. E aí nasce o fulano com ódio desses pais. E é um filho extremamente ingrato, às vezes. É um filho mau, é um filho que desorganiza, que persegue, que quer mal àqueles pais. E, às vezes, gratuitamente. Então, a gente percebe que... e aí, esses pais que são amorosos são vistos assim, nossa, mas como que fulano passa isso com esse filho, mas nossa, fulano não merece, não é assim que a gente escuta? E a gente às vezes até fala, não, fulano não merece aquilo de jeito nenhum, não, mas que é filho deles é ruim demais. Mas a gente não sabe o que foi que eles plantaram. É muito importante que a gente não julgue, porque a justiça divina já está fazendo isso. Já foi julgado, está só passando pelo que tem que passar. A gente não tem nada que tentar entender. A justiça vai se cumprir, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, gente, porque às vezes eu me empolgo. E aí ele continua mais à frente falando uma coisa importante também. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, a cada problema,
deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria. E que, dependente dele não mais retornar a este mundo dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Nós falamos isso semana passada, né? É o trabalhar pelo seu aperfeiçoamento, por ser melhor, por ser mais amoroso, por ser mais justo, mais responsável, mais doador e servidor, que nós vamos estar nos livrando dessas dores no futuro. Então, se nós estamos sofrendo agora, vamos aproveitar para sofrer com dignidade, para sofrer sem desespero, sem gritaria, né? Emmanuel falava isso com o Chico, que a gente tem que sofrer com dignidade, né? Não tem que ficar aí fazendo escândalo, dando problema, né? Que teve uma vez que o Chico estava no avião e aí passou por uma turbulência e o Chico foi o primeiro a dar um grito lá e Emmanuel falou, que isso? Que isso? A gente tem que ter dignidade até para morrer, para passar por uma dificuldade, não pode ser assim não. Fazendo escândalo, assustando as outras pessoas, trazendo pânico para os demais. Mantenha a sobriedade. Você acredita na reencarnação? Você sabe que a morte não existe? Ai, Emmanuel, mas é muito difícil. Sim. Mas a gente não precisa passar pelo problema lamentando, murmurando, reclamando. É necessário que a gente tenha o mínimo de dignidade para passar pelos problemas. A gente não tem que pôr problema na vitrine para todo mundo ver, né? Todo mundo que chega a gente fala do nosso problema, todo mundo que chega a gente reclama que tá doendo, todo mundo que chega a gente reclama daquele marido, todo mundo que chega a gente reclama daquele filho, todo mundo que chega a gente reclama que não tem dinheiro, todo mundo que chega a gente reclama que... É um tal de reclamar, né? E aí reclamar é clamar de novo. Quando a gente não entendeu que aquilo ali não está ali, ou é ali, ou está ali, porque é necessário que assim seja, se a gente não entender isso, a gente vai passar por aquilo mais e mais vezes, até a gente entender. Ah, é assim mesmo, ok. Obrigada, Deus. Valeu. Entendi, tem que passar por isso. Ai, Fernanda, isso é difícil. Não é fácil. Não é. Porém, é assim que acontece. E o que a gente não der conta agora, a gente tem outras possibilidades de experimentar e de organizar em outros momentos. Mas quanto mais rápido a gente se reposicionar diante do mundo e da lei humana e da lei principalmente divina, nós vamos ser mais rapidamente leves e felizes. Continuando, ele diz o seguinte, que as tribulações da vida, elas podem ser impostas aos espíritos que são endurecidos. Então, essa é uma característica, né? Quanto mais duro for para aprender uma coisa, quanto mais teimoso a gente é para aprender uma coisa, mais a gente vai ter alguma coisa para arrancar a gente do lugar, fazer uma força para tirar a gente do lugar, né? Ou endurecidos ou muito ignorantes, né? Que ainda não entendem, não aprenderam, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram, e tentar fazer melhor. Então, aqueles endurecidos e reticentes e persistentes no mal, vem uma expiação, que a gente chama, né? Que é uma situação imposta para que a gente possa ser amolecido, né? Sabe quando tem uma coisa muito agarrada numa louça que a gente tem que botar uma água quente ali para poder arrancar aquele negócio que tá duro, tá difícil, tá impregnado ali na louça? É mais ou menos isso, é um caldo quente que a gente toma em cima para poder a gente amolecer um bocadinho. Mas também tem muitas situações que acontecem em nossas vidas
por esclarecimento já, por resignação, por entendimento. Não, eu preciso. Como foi esse caso que eu falei do casal que escolhe trazer esse filho que eles vieram tirar a vida em outro momento reencarnatório. Há uma Alcione da vida, né, no livro Renúncia, quantas pelejas tem teve aquele espírito, né? Um espírito, realmente, aquele livro é uma história real, um livro Psicografia de Chico, né? Quantas turbulências a vida daquela mulher tem, e ela firme, um coração enobrecido, organizado, mas que trazia a necessidade de reorganização daqueles espíritos que, por algum motivo, em outro momento, onde ela não era tão esclarecida, ela veio a facilitar a desordem, ou permitir, ou fazer a desordem, né? Então é importante a gente entender isso. Existe essa distinção. Existem aquelas situações que são anteriores, que são impostas, e aquelas que a gente escolhe. E tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para um futuro que elas se preparam, né? Essas pessoas que pedem essa situação. Rendamos então graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então, que bom que Deus nos dá chances e mais chances, sendo a gente endurecido, ignorante ou já entendendo, sempre chances da gente estar se ordenando diante da vida dos outros seres e de Deus, não é mesmo? Então é importante que a gente também, e aí no parágrafo posterior ele vem falar que é importante a gente entender que, se por um lado a maior parte das causas anteriores é por uma expiação real de algo que eu, endurecido ou esclarecido, tenho que suportar por ter feito determinadas coisas, escolhendo ou sendo passado por misericórdia divina para que eu possa dar passos adiante, é possível também que seja uma simples prova. Quer ver? Ele fala assim: não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de uma falta determinada. Muito frequentemente, os problemas dessa vida às vezes são provas simples e não algo imposto, algo que está atrelado a um erro, a uma falta, mas às vezes está atrelado a um entendimento que eu preciso provar que eu entendi. Então está ligado a uma prova escolhida pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se mais vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa e ele mesmo assim conseguir suportar aquelas dores. Tais são mais especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, almas elevadas, nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal da sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentação. Podem-se
ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Né? Então, na verdade, em geral, pessoas muito amorosas, né? Que é o que eu falei, né? Eu falei assim, gente, mas fulano não merecia passar aquilo, mas é uma alma tão boa, gente, que dor, por que aquela pessoa passa por isso? Mas é uma oportunidade que aquela pessoa tem de estar realmente dando uma guinada na sua organização. Ei, querida, que bom que você chegou. Demorou, mas veio. Que bom. Nós estamos falando sobre as causas anteriores das aflições, no capítulo 5º, e estamos lendo aqui algumas coisinhas do item 9. Esse tópico ele é grande, mas a gente está aí destrinchando ele mais ou menos. E ainda fecha aqui falando que o sofrimento que não excita lamentações pode sem dúvida ser uma expiação, mas é indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente. Então, se você vê uma pessoa que sofre demais, mas não se queixa, essa pessoa com toda certeza escolheu essa provação e tá ali tranquila porque tá resolvendo um problema maior, né? Então ele fecha, eu vou ler esse item 10 todo para a gente poder encerrar e abrir para alguma pergunta que vocês queiram fazer, ok? Então já vão pensando aí na sua pergunta, já começa a digitar e eu vou ler aqui o fechamento do tópico que ele fala assim: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros, e nós estamos longe de estar na condição de espíritos puros. Falta ainda uns 3 estágios de mundo para a gente chegar nesse patamar. 3 a 4, que nós já estamos entrando na regeneração, né? Estou encurtando a história. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que sejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Quando expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, esse tópico, ele realmente nos faz entender o quão operosos na nossa reorientação, no nosso crescimento, na nossa amorização estão os nossos amigos espirituais, né? Então, eles trabalham diuturnamente junto a nós no projeto das nossas encarnações por nos ajudar, nos amparar, nos acolher, nos orientar, nos intuir, mas principalmente nos colocar em situações oportunas para que nós possamos realmente aproveitar a estadia aqui nesta terra, que não é, apesar de ser um lugar lindo, não é um lugar de passeio. É um lugar de muito trabalho e de muito recomeço. É um lugar onde se veio para se reordenar diante da lei.
Então, com tanta coisa boa, com tanta coisa linda que tem nesse mundo, com tanto proveito que nós temos, e nesse momento, com tantas coisas boas e pessoas boas já, né, ao nosso entorno, com tantas experiências boas que a gente já pode ter, as nossas experiências difíceis são instrumentos da justiça divina para a nossa melhoria. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por uma situação difícil, cerre seus olhos, agradeça a Deus, porque você sabe que você fez algo que é condenável, desestruturante em outro momento e que você está nesse momento para se organizar. Mas eu sempre gosto de lembrar, gente, a gente não pode de jeito nenhum esquecer. É de braço cruzado que eu vou passar por isso? Ah, então é minha culpa, minha máxima culpa, então eu tenho que sofrer, então eu não tenho que procurar um bom emprego, eu não tenho que procurar um bom relacionamento, eu não tenho que educar meu filho e orientá-lo no amor e no bem, eu tenho que ficar quietinha, se vier uma doença eu tenho que sofrer ela mesma e morrer, se... É assim? E o nosso papel de co-criador do universo? Então, nós temos que trabalhar, laborar no bem e na organização do nosso entorno e de nós mesmos, querendo ser melhores a cada dia, fazermos melhor a cada dia, para que se cumpra em nós, segundo aquilo que nós estamos operando. Porque a gente pode atenuar as nossas provas, aliás, as nossas faltas, os nossos débitos e as nossas expiações. A gente pode abrandar os nossos destinos por abraçar causas amorosas. Gente, só o fato da gente abraçar amorosamente uma situação difícil que está na nossa vida, a nossa pena já é abrandada, porque a gente não sofre tanto. Uma coisa é a dor e a outra é o sofrimento. Uma coisa é realmente a gente ter que passar pela expiação, a outra é a gente ficar sofrendo. Tadinho de mim, eu sofro isso, eu tenho esse problema. Gente, quantas pessoas são lições disso, né? Esses dias mesmo, alguém colocou no grupo do centro um rapaz que não tinha os braços a pé, foi no grupo do centro, eu vou até verificar se é no grupo do centro, mesmo se não for eu coloco, para vocês verem. Gente, sem braços, sem pernas, num tablado assim sobre um sofá, que ele conversa, que ele mexe no telefone, que ele mexe no WhatsApp, que ele conversa, e deu uma entrevista para uma mulher, que a mulher acabou em prantos na entrevista, porque a tamanha resignação do sujeito, você fala assim, ele tem tudo para ser a pessoa mais amargurada e triste, chateada do mundo, e ele é feliz. Ele é satisfeito. Ele sofre? Sim. Ele tem dores? Muitas. Mas ele não faz do sofrimento seu crachá. Porque tem gente que gosta, né? Que vai se apresentar, já fala do sofrimento. Então vamos realmente atentar para isso, né? Existe diferença entre realmente ter vindo sofrendo de forma não pedida, porque tem gente que fala assim, você tá sofrendo porque você pediu sofrer. Nem sempre existem espíritos endurecidos que são levados a uma prova, mas invariavelmente é para o bem e para a organização desse que sofre, né? Gente, alguma pergunta, tem alguma situação que você está vivendo que tenha a ver com essa questão das causas anteriores ou de coisas que você não está entendendo direito, que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer? A gente tem 5 minutinhos aqui para a gente ainda responder alguma pergunta, né? Então, eu vou só pegar aqui o meu livro, só um minutinho. Opa! Deixa eu pegar aqui para nós. Olha, o filtro ficou forte. Eu vou pegar aqui para nós o nosso tema da semana que vem.
Mas se você tiver pergunta, pode ir fazendo aí que eu vou responder, viu? Eu estou aqui para isso. Me deram esta incumbência. E nós, semana que vem, nós teremos o tema esquecimento do passado. Gente, será por quê, né? Se tem essas causas que são anteriores, se a gente tem problemas que não são dessa vida, por que que é, né? Que eu não lembro o que que foi que eu fiz, por que que é importante que eu não lembre? Então é sobre isso que a gente vai falar semana que vem, o esquecimento do passado, e aí a gente fecha uma parte desse capítulo, essa primeira parte do capítulo, na última semana com uma palestra. E a palestra no dia 29 vai ser sobre suicídio e loucura. O tópico, né? Porque tem um tópico lá no Evangelho que é suicídio e loucura. Então eu mantive o tópico, e aí esse amigo querido, que é o Thiago Ramos, vai vir no dia 29 fazer a palestra para nós sobre suicídio e loucura, tá bom? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu me lembrei aqui e vou falar rapidamente, né? Porque o nosso tempo já tá indo. Do caso daquele caso que ficou muito conhecido, porque os familiares eles foram entrevistados lá na Ana Maria Braga e tudo. O menino João Hélio, né? Que a mãe foi assaltada numa via expressa no Rio de Janeiro e pararam o carro e ela tentou tirar o menino do cinto no banco traseiro e ela não conseguiu tirar, ele ficou preso no cinto pelo pezinho, e ele foi arrastado por muitos quilômetros na Avenida Brasil, uma via, como eu disse, expressa de alta velocidade, e morreu dessa forma. E esse menino, logo depois, ele veio contando para os pais, né? Que realmente ele precisava disso. Ele veio nessa encarnação apenas para passar por esse episódio, porque ele trazia ainda no seu coração uma culpa muito grande por ter, nos momentos onde o Cristo veio e onde os primeiros cristãos foram perseguidos, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, ele era um soldado romano e ele prendia os cristãos nas bigas, né, naqueles carrinhos de uma pessoa só, né, guiados por cavalos, prendia os cristãos e aí saía andando em disparada com os cavalos e esses cristãos morriam dessa forma. E ele precisou passar por isso. E assim nós conhecemos vários casos, né? Onde realmente muitas pessoas passam por, né, muitas mortes mais assim chocantes que a gente vê nas pessoas, assim, elas têm uma origem num momento anterior, numa vivência anterior que gera uma culpa, e essa culpa ela precisa ser expiada, na maioria das vezes a pedido do próprio indivíduo que fez aquilo, porque a amorosidade que ele já carrega é incompatível com aquela incoerência dele no passado, e aí ele não aguenta, e aí ele prefere passar por uma situação para falar assim, bom, foi isso que eles sentiram. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Nada, absolutamente nada que nós passamos, a gente passa em vão, né? Então, se não é nessa vida que a gente vê a causa do que a gente está passando,
com certeza em outro momento, mas Deus é essencialmente justo e amoroso, não é mesmo? Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada a vocês que viram, né? Aí depois a gravação, mas o mais importante mesmo é que a gente possa agora, se isso fez sentido, que bom, Camila, que você gostou. Fez sentido para você? Compartilha esse vídeo com pessoas, né? Não precisa postar no seu perfil necessariamente, mas manda, direciona para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar com esse entendimento, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo também, eu vou subir ele também no YouTube, para poder mais e mais pessoas se beneficiarem dele. Então tem outros vídeos lá no YouTube, é a mesma inscrição do perfil desse aqui, Centro Espírita Unidos em Cristo, lá no YouTube. Vai lá e confere, já tem outros vídeos que a gente postou lá. Divulga para nós essa página, divulga esse trabalho, né? Que é um trabalho amoroso do Cristo. A gente só está aqui fazendo o papel de intérprete, de porta-voz, de médium desse amor do Cristo e desse amor de Deus por nós, tá? Então, é com prazer imenso, com o coração muito feliz que eu encerro mais esse momento. E aí a sua aguinha, se você colocou aí, toma ela agora com muito carinho, coloca às vezes coloca no recipiente maior, distribui aí na sua casa para todo mundo tomar um pouquinho. Obrigada, Yara, obrigada, Léo, que bom. Então, divulguem, compartilhem para que mais pessoas possam se alimentar desse banquete que é do Cristo, não é nosso, não é mesmo? Muito obrigada e até quarta-feira que vem, 8 da noite, nós estaremos aqui com certeza para mais um estudo do Evangelho, tá? Aí, ó, divulga para todo mundo. Nós vamos falar sobre esquecimento do passado. Se você é contrariado porque não lembra o que aconteceu no passado, vem com a gente semana que vem que a gente vai conversar sobre isso. Com Deus!